Oi, tudo bem? Muito obrigado pela sua companhia. Meu nome é Alexandre Tortoriello, sou jornalista e apresentador do Pod Mais Saúde, bate-papo mais saudável da internet, onde eu sempre te convido a participar com algum comentário, dúvida, crítica, sugestão. Deixa aqui nos comentários do YouTube que a gente vai olhar isso com cuidado e trazer especialistas que tenham informação que façam diferença na sua vida para ajudar a melhorar a sua saúde. E hoje eu peço ainda mais a sua participação do que a gente faz aqui normalmente, porque eu vou falar assim, eu não costumo falar muito da minha carreira, mas assim, eu já entrevistei prêmio Nobel, já entrevistei campeão olímpico, já entrevistei chefe de estado, chefe de governo, mas eu não me lembro da última vez que eu fiquei tão empolgado com uma entrevista como a da minha convidada de hoje, doutora Tatiana Sampaio. Ela que é professora da UFRJ, chefe do Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, mas, sobretudo, responsável por esse estudo que fez um paraplégico voltar a andar. E é a primeira vez que a gente tem isso dessa forma, com essa recuperação. Muito obrigado, doutora Tatiana, pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, agradeço muito a sua introdução, foi emocionante. Muito obrigada. Como é que foi isso? Porque assim, a gente tem uma conexão na nossa espinha, né, na medula, que leva todo o comando do cérebro para o resto do corpo. Né? Sensibilidade, movimento. E a gente se perde essa conexão, pelo menos até então. Você não tinha nenhuma perspectiva de voltar a andar. Você tem até algumas pesquisas, você tem um exoesqueleto, né, que é aquela, tipo uma armadura que vai fazendo com que os sinais elétricos cheguem a outras partes do corpo e tal. Mas nesse caso não, foi uma regeneração interna e o paciente ficou praticamente 100% recuperado, né? Como é que foi essa história? A ideia da medicação que nós estamos desenvolvendo é ela recuperar exatamente aquilo que foi perdido. Então a ideia não é ter uma compensação, né, como seria um exoesqueleto, eventualmente com treinamento também, mas a ideia é realmente refazer aquilo que foi desfeito. E a ideia de refazer, ela é inspirada na formação original desses axônios, né? Então, o que é o axônio? O axônio é como se fosse um fio mesmo, que vai conectar o nosso cérebro, que é a nossa vontade, com o resto do nosso corpo. Então, em relação a movimentos, né? Então, o cérebro tem, aqui no córtex motor, a gente tem o desejo de fazer um movimento, de executar, de mexer a minha mão, por exemplo. Então, sai daqui um neurônio com um fio comprido, que é o axônio, e esse fio, como ele é muito, muito importante, ele não regenera espontaneamente, ele é muito sensível, delicado e importante e insubstituível. Então a natureza faz as coisas bem certinho. Então o que ela fez? Eles vêm todos encapadinhos, feitos num conduíte, que é a medula espinhal, e essa medula espinhal está dentro da coluna vertebral, que é uma proteção óssea, justamente para que aquilo seja muito bem protegido e que não haja nenhum dano, mesmo a gente batendo a cabeça, levando o tronco, aquilo geralmente está protegido. Mas acontecem situações de impactos muito grandes, extremos, onde há um comprometimento desses fios tão delicados, que são os axônios que ficam lá por dentro compondo, né, a medula espinhal e dentro da coluna vertebral. E a ideia dessa regeneração que essa medicação propõe é a ideia de fazer esses axônios voltarem a crescer, para se conectar novamente, usando a mesma estratégia que é usada no momento em que eles se formam. Então, se a gente imagina lá no útero, quer dizer, se a gente imagina quando a gente começa a se formar, são só umas célulazinhas isoladas, né, que vão se dividindo, depois aquilo ali vai se diferenciando, se organizando até formar o corpo inteiro. Em algum momento a gente forma a medula. E quando a gente forma a medula, e esses axônios vão crescer lá por dentro, eles crescem em contato com essa proteína chamada laminina. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é olhar
como é o desenvolvimento normal desses axônios, desenvolvimento que eu quero dizer, o crescimento deles para saírem de um lugar e encontrar o alvo, tá? Então ele tem que sair daqui e tem que encontrar o alvo dele, que é um outro neurônio que está aqui na medula. Então a gente olha como eles fazem isso durante o desenvolvimento normal e a gente reproduz isso como um medicamento. Então a ideia é que ela é uma proposta de uma terapia que é uma terapia muito natural, vamos dizer assim, porque ela não está trazendo nenhuma molécula nova, nenhuma estratégia nova, ela está tentando reproduzir aquilo que acontece numa situação natural. E esse axônio, ele é um pedaço do neurônio que é a célula nervosa, né? Ele é o prolongamento que vai fazer a conexão com a próxima célula. Sim, se a gente imaginar que o neurônio é uma célula, tem a forma de uma estrela, né? Essa célula, no caso dos movimentos, né? Ela está no córtex motor. Então, dentro do cérebro, que é nessa região daqui, e aí então a parte que é a estrela fica aqui, e ela tem um prolongamento muito fininho, mas que pode chegar até 1 metro de comprimento. Então a célula em si, né, a parte do corpo celular que a gente chama, que seria a estrela, tem micrômetros de tamanho, que são milionésimos de 1 metro, é muito pequeno, mas o axônio pode chegar a 1 metro de comprimento. Caramba. E aí é incrível, né? A gente não imagina isso, que a gente tem célula com 1 metro de comprimento. Tem. Então, e esse fio, que é muito delicado e muito precioso, cresce todos juntinhos, né? Crescem não, mas crescem também, né? Mas no caso que é a ênfase eles passam todos juntinhos dentro de uma espécie de um conduíte, que é a medula espinhal. E aí, na situação normal, esses fios vão levar até os outros neurônios, que são outras estrelinhas que estão dentro da medula. E aí em vários níveis. Então, por exemplo, para movimentar os músculos aqui, olha, então são conjuntos são outros neurônios que estão bem aqui em cima. Mas se a gente quiser movimentar a parte de cima do braço aqui, já está um pouquinho abaixo. Aí para descer o braço já está um pouquinho abaixo. Para movimentar os dedos, mais um pouquinho abaixo. Aí depois sai da parte cervical, aí vai para o tronco. Aí tem um conjunto que vai movimentar a parte de cima, depois mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo. Nas pernas, mais para baixo ainda. Então, vão ser conjuntos de neurônios que vão receber essa informação do cérebro e passar ela para os músculos. Agora, como é que começou essa pesquisa que, assim, as pessoas... Principalmente, a gente no jornalismo tem pressa para dar notícia, né? Mas eu já fiz algumas reportagens científicas ao longo da carreira, e aí sempre você tem essa dicotomia da velocidade da pesquisa científica, que obviamente não é rápida, porque você tem que se fazer com todo cuidado, com toda a responsabilidade e seriedade para que ela faça bem e não faça mal, né? Mas a gente tem pressa de dar notícia. Como é que começou essa história? Tem mais de 25 anos? Tem mais de 25 anos. 25 anos é o tempo da publicação do nosso primeiro artigo, mas claro que para publicar a gente já estava trabalhando nisso antes. Então começou talvez 27 para 28 anos, eu não sei a data muito precisa, mas assim, da primeira publicação foi em 2000, então tem 25 anos. E basicamente o interesse não era em pesquisar um medicamento, né? A ideia era pesquisar como as proteínas se associavam, como que elas formavam grandes grupos e como que elas se dissociavam, como que elas se separavam. Você pode imaginar, né, uma pessoa que não tem muita familiaridade com o tema vai pensar: para que estuda, que forças levam a proteína a se associar e se dissociar? Mas aí está uma resposta, né? Então, quando a gente entende o que faz com que as leis naturais, né, que fazem com que proteínas se associem ou se separem, você pode manipular esse tipo de fenômeno. Então, basicamente, a laminina em si, quando ela não está formando esses grandes grupos de proteínas associadas, ela não tem a função, ela não consegue restabelecer.
ela não funciona como medicamento. Se você pegar um animal, né, um rato de laboratório, fizer uma lesão experimental e tratar com polilaminina, que é a associação, ele vai se recuperar. Mas se você tratar com a laminina, sem essa associação, aí ele não recupera. E qual que é a diferença da polilaminina, que é já pode chamar de medicamento, não? Pode, um medicamento experimental. Esse medicamento experimental, qual que é a diferença da polilaminina para a laminina, que é essa é uma proteína, não é isso? Sim. Essa proteína que está presente lá no útero, na placenta, e propicia o desenvolvimento dessas células, que não são só células nervosas, né, para outras células no corpo. Tem função em outros cenários também. A diferença é que a laminina é uma proteína isolada e a polilaminina são várias lamininas, uma de mão dada com a outra. É a ideia de como se tivesse sabe aqueles bonequinhos que a gente recorta de papel e faz um monte de mãozinha dada assim? É mais ou menos essa ideia, como se a laminina fosse um bonequinho e vários bonequinhos é a polilaminina. Então o que a gente descobriu 26, 7 anos atrás foi o jeito de fazer com que as lamininas dessem as mãos. E é interessante porque é quase que literalmente isso, né? A laminina é uma proteína que ela tem uma forma como se fosse uma cruz, e ela dá os braços mesmo, né? Que seriam as extremidades. Então, quando ela forma essa associação, são várias de mãos dadas mesmo, e aí é que ela tem essa função. E não sei se pode falar, se tem segredo industrial aí envolvido, de quantas lamininas a gente está falando que se juntam para formar A rede que ela forma é quase infinita, quer dizer, o potencial ela é como se fosse uma peça de encaixe, e que não tem limite para o tamanho. Quantas você botar, quantas vão se associar. Né? No corpo, por exemplo, a gente tem a laminina embaixo da pele, entre a epiderme e a derme, que são as camadas da pele. A gente tem uma camada de laminina que tem toda a extensão do corpo, tem metros quadrados, né? Quando injeta no paciente, provavelmente a que é injetável é da ordem de milhares de proteínas associadas. Eu diria que umas 5.000, mais ou menos. Agora, quando é que veio o clique que isso poderia servir para regeneração de lesão neurológica? O primeiro clique foi, assim, muito esperançoso, né? Mas muito distante, veio logo num primeiro momento, porque essas associações, né? Esses grupos essa polilaminina, quando a gente viu a primeira vez, ela realmente tinha um tamanho muito grande. Era impressionante, não era alguma coisa, juntei 4 ou 5. Não, estou juntando milhares. Então, realmente já chamava a atenção de que existia ali um fenômeno muito pouco usual. Né? Muito que chamou muita atenção pelo seu tamanho, né? E pelo seu tamanho mesmo, o impacto daquilo. E aí rapidamente eu fui estudar, né? Onde que posso usar isso? Será que serve para alguma coisa? E aí a ideia ou a informação de que isso ajudava o crescimento dos axônios já era disponível 25 anos atrás. Então, no primeiro momento, eu já pensei, poxa, onde que precisa regenerar os axônios? Lesão de medula. Então, eu te diria que já na primeira semana, eu já sonhava com isso, mas assim, entre você ter esse sonho nessa perspectiva e você conseguir elementos que te deem suporte de que realmente isso pode se tornar uma realidade, aí é que vem o trabalho, né? E aí, quando é que foi a percepção de que aquilo era factível? Porque lá atrás era uma hipótese e um desejo, né? Sim. Acho que foi quando a gente conseguiu demonstrar no modelo de lesão medular em ratos, que os axônios cresciam. Então, que o animal perdia os movimentos e aí depois ele recuperava os movimentos. E aí, quando é animal, a gente faz sempre o experimento com um grupo controle igualzinho, né? Então as lesões são todas iguais e a gente faz a mesma lesão igualzinho num animal
que vai receber o tratamento e no que não vai. E aí a gente compara a performance, né, o desfecho que aconteceu no que foi tratado e o que não foi tratado. E aí a gente vê que o tratado tinha uma performance bem melhor. Então aí nesse momento a gente viu, não, funciona na vida real. Claro que é um rato, não um ser humano. Mas já quando você vê funcionar na vida real, ainda que seja num rato, aí eu acho que você tem um degrau a mais. A publicação do estudo foi em 2010? Não, do primeiro estudo. Do primeiro foi em 2000. E aí, para chegar a esse segundo passo, quer dizer, agora, houve aí uma série de passos nesse caminho, mas esse segundo passo mais marcante, né? Sim. 10 anos. 10 anos. Sim. E aí, quando é que foi o próximo passo marcante? Depois de 2010, aí claro que a gente só pensava em fazer um estudo clínico, né? Então a gente tinha que tentar fazer em seres humanos. E aí já tem um determinante que é mais grave, né, na vida da pessoa, né, na minha particularmente, que aí você começa a pensar que depende de você alguma coisa que depende de tempo. Então eu já comecei a sonhar assim, se isso funcionar, significa que o tempo que demorar entre agora, que eu sei que funciona, e as pessoas começarem a se beneficiar disso, cada demora, cada dia mais, a culpa é minha. Então, você passa a ter uma realidade que é muito diferente. Porque Caramba, que peso nas costas. É um peso nas costas, porque você pensa, eu acho que vai funcionar. Sou só eu e a equipe que está comigo que sabe disso. Então, até a gente conseguir... Nesse momento eram quantas pessoas? Meu laboratório nunca foi muito grande, né? Então, estudantes, 8, 10 pessoas na época, né? Em 2010. Mas aí o desafio era esse. Agora é responsabilidade minha, eu tenho que fazer isso funcionar. E aí, claro que a gente publicou o trabalho, né? Então outras pessoas poderiam fazer também. Mas eu acho que não tinha a ênfase necessária, né? Então, mas eu tinha muita confiança de que ia funcionar. E aí a gente começou uma grande odisseia, né? De como fazer um estudo clínico. E precisava de várias coisas. Precisava de recursos para isso, precisava de equipe, precisava de autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é a CONEP, lá em Brasília, que autoriza esse tipo. Que é do Ministério da Saúde, não é? Ministério, ligado ao Ministério da Saúde. Porque para fazer um estudo clínico em pacientes humanos, tem vários que podem ser autorizados diretamente pelos CEPs, né, que são os comitês de ética locais. Mas o sistema CEP-CONEP é todo interligado no Brasil, e quando é uma droga injetável, que nunca foi usada em pacientes que estão em um estado muito crítico, aí sempre vai para a CONEP, que é o órgão máximo. Então o nosso, a gente sabia que não tinha chance que ia para a CONEP, e que ia ter que ser avaliado lá. E isso demorou algum tempo, até foi alguns poucos anos, né? Não pensei que fosse... nem imaginei que fosse... Foi mais rápido do que eu imaginava. Mas a gente tinha que montar essa estrutura, precisava de uma equipe, porque eu não sou médica, né? Eu não sei fazer cirurgia. Então eu precisava de uma equipe que fizesse. E aí... Bióloga de formação, né? Bióloga de formação. E aí Vou aproveitar aqui só para dar um pouquinho das suas credenciais aqui, porque é muita coisa, mas acho importante, assim, né? Mestrado em Ciências Biológicas na UFRJ, doutorado em Ciências Biológicas também? Desculpa, o quê? Chama em Ciências, mas é em Biofísica. Em Biofísica pela UFRJ, tem pós-doutorado em Imunoquímica na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, também pós-graduação na Alemanha. Então, assim, uma carreira longa de estudos, não só no Brasil, no exterior. Eu acho que é bom ficar registrado aqui. Desculpa te interromper. Mas... Não, eu fiz uma formação longa, bem focada nessa área de estrutura de proteínas mesmo, para estudar essa associação, proteínas, de modo geral, não laminina. Então, tudo que eu fiz fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, não estava relacionado com esse trabalho. Esse trabalho foi todo feito aqui. Né? Não teve nada feito com fora. Com financiamento público, sim, tudo aqui. Da FAPERJ? Tivemos financiamentos da FAPERJ, o estudo clínico em particular foi com financiamento da FAPERJ.
era pequeno, mas a gente conseguiu, era o que tinha, né? Foi o que a gente conseguiu ter. Mas assim, eu acho que é importante dizer que não foi um grande financiamento, porque mais do que qualquer coisa, isso enaltece as pessoas que se dispuseram a participar, né? Então, eu acho que fazer um estudo desse tipo com financiamento pleno seria realmente um recurso que nem seria para um órgão de fomento público, seria mais para uma indústria, né? Uma empresa farmacêutica. E nós queríamos fazer antes, né? Nós queríamos fazer no ambiente acadêmico ainda. E para isso a gente precisou de muito empenho, dedicação e pessoas que assim, compraram a briga, entraram nesse barco sem nenhum retorno financeiro, né? Então, tivemos apoio, né, da própria Secretaria de Saúde, porque parte do estudo foi feito no Hospital Azevedo Lima, em Niterói, que é do Estado. Nós tivemos apoio da Secretaria Municipal também, porque parte foi feita no município, no Souza Guiar. Eu vou pedir licença só para dar um recado para quem está assistindo a gente. Primeiro eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, eu não imaginei em vida ver, quer dizer, logicamente em vida, né? Mas eu não imaginei que eu veria uma notícia dessa de um paraplégico que voltou a andar com a regeneração da medula. Você já tinha imaginado isso? E outra coisa é que aquele pedido que eu sempre faço aqui para você curtir, compartilhar, deixar seu comentário aqui, porque assim o YouTube entende que você está gostando do assunto e distribui isso para mais gente, porque a nossa intenção é levar informação de qualidade para melhorar a saúde das pessoas. E se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, ativa o sininho para você ser avisado do próximo bate-papo, do próximo vídeo. Aliás, se tiver perguntas sobre esse assunto, a gente chama ela de volta aqui para poder falar sobre isso, porque acho que vai ter muito assunto ainda, né, doutora? Como é que foi a sua reação quando o Bruno, que é esse paciente que teve melhor recuperação, né? Quando vocês viram que ele estava recuperado? Ele foi se recuperando aos poucos. Então sim, a recuperação foi num crescente, né? No primeiro momento a gente não imaginava que ele fosse voltar a andar. A ideia era... Então vou mudar a minha pergunta. Quando ele deu o primeiro passo? Quando ele deu o primeiro passo foi acho que uns 4 meses, que deu o primeiro passo sozinho. Eu acho que já tinha uns 4 meses. Foi muito emocionante. Quando ele começou a mexer, né, ter um controle motor, mexer voluntariamente, dedo do pé, depois a perna, conseguir controlar os movimentos, foi muito emocionante, né? E o dedo do pé foi a primeira coisa que ele mexeu, né? Foi. Ele começou a recuperar. E que era um sinal muito importante, né? Que estava chegando até a ponta do corpo. Exatamente. Quando você faz a metodologia que a gente usa para acompanhar a recuperação é um exame chamado AIS, que é a mesma metodologia que é usada no mundo inteiro nesse tipo de estudo. Então, esse instrumento de análise que chama AIS, que a gente fazia em 2 dias, 10 dias, 1 mês, 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Ele já tinha feito um progresso no exame de 10 dias. Ele já tinha passado de A, que é uma lesão completa, para B, que é uma lesão incompleta. Isso em quanto tempo? Em 10 dias. Em 10 dias? Em 10 dias ele já tinha passado. Mas na prática, quando você olhava, você não via diferença nenhuma, não estava mexendo nada. B significa que recupera a sensibilidade. Mas ele já tinha sinalizado que tinha um progresso. Então a gente já estava, já fez um progresso num tempo rápido. Então isso indica que alguma conexão estava sendo restabelecida. E aí quando ele começou a mexer o dedão do pé, aí a gente teve a certeza de que alguma coisa ia acontecer dali. E aí ele foi recuperando cada dia um pouquinho mais. Foi um período de 1 mês, mais ou menos, da internação. Ele é de São Paulo, né? Mas estava viajando para o Rio, ficou internado aqui no Rio no início. Então, nesse período ele estava... E que sorte, obviamente, sorte a partir do momento que ele teve o azar de ter tido esse acidente, né? Mas dado que ele teve esse acidente, que sorte de ele ter encontrado a sua equipe, o estudo clínico em andamento e ter sido um dos 8 pacientes
digamos que participaram desse estudo, né? Sim, eu acho que sim, foi uma sorte grande dele, né, e uma sorte grande nossa também, que conseguimos encontrar e deu tudo certo, né? O aviso foi muito rápido, a notificação foi muito rápida, ele tinha na família médicos, né? Um tio dele, ortopedista, uma tia neurologista, e que operava a coluna. Então eles entraram em contato com equipes de neurocirurgia muito rapidamente. Ele estava num Eles sabiam do estudo? Então, o tio não sabia, mas ele nenhum dos dois sabia diretamente, mas eles ficaram sabendo por conta do neurologista que ia acompanhar, que era um neurologista que ia fazer o exame de potencial evocado. Então, o exame que é isso? É um exame em que você coloca um eletrodo mesmo na coluna e você mede a condução diretamente. E isso é usado tanto como diagnóstico, no caso dele mostrou que não tinha mesmo nenhuma condução, e é usado também para acompanhar a cirurgia. Então, durante a cirurgia você pode monitorar se o paciente está tendo alguma melhora ou piora durante a cirurgia. Então, ele foi chamado para fazer esse exame, e ele sim conhecia o Marco Aurélio Lima, que era o neurocirurgião-chefe da nossa equipe, né? Então, o Marco Aurélio é o chefe de serviço do Azevedo Lima, que é do Estado. Ele teve com a gente, assim, desde o início, foi a pessoa crucial para que o estudo fosse realizado, né? Sempre um fechamento incrível, né? De apoio e tudo, e estava lá, e foi o destemido cirurgião que juntou pela primeira vez. E aí o Caio conhecia ele, sabia do estudo, ele falou com ele me ligou. Claro, era um feriado, mas até foi bom, porque o trânsito estava bom. Então eu saí cedo de casa, fui correndo para o laboratório para buscar o medicamento que estava, a proteína, né, que estava guardada no freezer. E aí a gente foi para lá, entrou na cirurgia e fez. Como é que é a aplicação disso? A aplicação é uma injeção diretamente na medula. Normalmente no local da lesão. Geralmente é feito, a injeção é feita durante a cirurgia, porque esses pacientes quase sempre precisam de cirurgia, de descompressão. Pode acontecer de ter um caso que não precisa, aí é possível fazer a injeção mesmo sem abrir, né? Você pode colocar a agulha diretamente sem fazer uma cirurgia. Mas no caso dos pacientes do estudo, praticamente todos foram durante a cirurgia de descompressão. Como se fosse aquelas anestesias que você toma na medula, por exemplo. Só para fazer uma comparação para quem está de fora entender mais ou menos como é que é a aplicação. Então, tem a ver, claro, porque é feito nesse local mesmo. O objetivo é chegar até a interior da coluna. Só que no caso das anestesias, justamente você faz mais embaixo para não pegar a medula, porque a medula espinhal é muito delicada. Qualquer toque ali pode trazer algum prejuízo. Então, no caso das anestesias, você faz a injeção e coloca a agulha no local onde a medula já acabou. Né? A medula não vai até aqui embaixo, ela vai até aqui, assim, no meio das costas. Então, você faz a injeção abaixo justamente para não correr o risco de a agulha pegar na medula. No nosso caso, não. No nosso caso, a gente quer pegar a medula. Claro que a própria agulhada em si já traria algum dano, mas a gente está injetando no local de lesão onde o dano já é muito maior. E como é que foi a negociação com a equipe médica para poder fazer a equipe médica que estava operando o paciente, no caso? Como foi a abordagem? Olha, no caso desse paciente? Não, no início. Ele não foi o primeiro, foi? Ele foi o segundo. Então, quando vocês decidiram levar o ensaio clínico adiante, viram que tinha um potencial para a regeneração da medula de humanos, né? Como é que foi essa negociação para chegar no médico que já viu provavelmente centenas de lesões assim, já tem aquele esquema de trabalho, e fala, olha, a gente tem um produto aqui que talvez cure lesão medular. Tá.
Entendi. Você quer saber como é que foi o convencimento dos médicos para embarcarem nessa aventura junto com a gente. Isso é uma história que eu conto pouco, mas que foi muito importante, né? Ela foi demorada, né? Foi um processo de muitas conversas, porque a gente não apenas eles tinham que se convencer e executar, mas também ajudaram a desenhar o protocolo do estudo, né? A abordagem experimental que a gente ia fazer. Então, teve uma pessoa muito importante que participou disso, que foi o Paulo Losada, que é um neurocirurgião, que também é professor da UFRJ e que trabalha na minha equipe, quer dizer, no meu laboratório. Então, ele é parte do laboratório, ele dá aula de anatomia na UFRJ e é neurocirurgião também. Então, é uma pessoa que tem a vida dupla, professor e cirurgião. E ele estava ali, eu conhecia ele há muitos anos, a gente trabalhava na mesma sala. E logo, claro, ele acompanhou isso tudo. Você imagina a coincidência também, né? Quer dizer, no meu laboratório tem eu, bióloga, né? E os outros professores associados, a outra é bióloga, e tem 2 médicos, um neurocirurgião e a outra dermatologista. E então, por acaso, tinha uma pessoa que tinha essa atuação em neurocirurgia. E ele, então, se dispôs a entrar nisso e reuniu essas outras pessoas. Então, no final, a pessoa que acabou assumindo a direção médica do estudo foi o Marco Aurélio Lima, que é do Azevedo Lima, que é o chefe do serviço lá, e que foi apresentado pelo Paulo Losada. E a segunda pessoa que ficou também na coordenação médica do estudo foi o Bruno Corte, que é o chefe do serviço do Souza Guiar. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que, como você notou, né, deve ser estranho, né, para um neurocirurgião, nunca teve um remédio e agora tem isso aqui, será que eu vou embarcar nessa? Mas ao mesmo tempo também uma esperança muito grande, porque isso é uma coisa que eles relatavam. É muito difícil pra gente não ter nenhuma esperança para dar para aquela pessoa, né? Você tem que dizer, olha, não tem perspectiva de melhora, né? Que no caso das lesões completas, algumas lesões são as lesões incompletas, a pessoa pode recuperar alguma coisa, mas as lesões completas, elas são realmente, não tem uma perspectiva nada boa, né? Não, e de um remédio, porque assim, infelizmente o Brasil não é reconhecido pela vanguarda da pesquisa científica, né? E de um remédio feito aqui, né? Então, assim, a gente tende a pensar, sei lá, na Europa, na América do Norte, como locais de onde surgiriam esse tipo de medicamentos, né? Aí vem até uma outra pergunta. No exterior, o pessoal olha meio assim de nariz torto quando fala assim, o Brasil está desenvolvendo um remédio para curar a lesão completa de medula. Olha, eu vou te dizer que... Tem um certo ceticismo? Eu acho que sim, tem um ceticismo, sim. O que está acontecendo é que a comunidade internacional, né, de pesquisadores, cientistas e médicos, né, que trabalham com lesão medular, eles estão afunilando muito as apostas nessa ideia de interface cérebro-máquina, em que você vai desenvolver você vai dar perspectiva de melhora para as pessoas, mas no sentido de ter a função que vai ser feita pela sua vontade, mas com a interface com uma máquina mesmo. Por exemplo, para esse caso, você passaria um fio realmente que conectaria um neurônio que perdeu conexão com o seguinte e faria esse papel. Pode ser até, não precisa nem do fio propriamente dito, pode ser até um sinal Wi-Fi, né? Não precisa necessariamente ter, mas que vai ser um controle, vai passar por um controle interno, né? Então, externo. Então não se pensa em recuperar exatamente o caminho que existia antes, né? Eu acho que por alguns anos se tentou, existem até hoje, né, tratamentos experimentais que apostam nisso, né, em estimular esse crescimento dos axônios, mas eu acho que a maior parte da comunidade científica se deslocou para esse tipo de estratégia. E então é como se depois de tantos anos de pesquisa as pessoas tivessem chegado à conclusão, não adianta, não vai ser por aí. Vamos
por outro caminho. Então, é o que eu vejo mais como predominante nessa área. Ainda existem iniciativas que chamam a atenção com o uso de células-tronco, né, de terapia celular, porque existe esse novo tipo de célula-tronco, que são as células-tronco de pluripotência induzida, são chamadas de IPS. E essas células têm, como elas foram descobertas há pouco tempo, elas têm o potencial de se reconstruir um neurônio completamente novo da própria pessoa, com o mesmo background genético da pessoa, então não precisa fazer imunossupressão, nada disso, e você então injetar essas células para recuperar. Mas o problema é aquele, mesmo que você tenha a célula, ela precisa achar, o axônio precisa achar o seu caminho, né? Então esses estudos estão sendo feitos ainda, pode ser que tenha um desenvolvimento, mas eu acho que existe um ceticismo não necessariamente com a polilaminina, mas um ceticismo com a ideia de induzir regeneração. Então esse ceticismo já permeou, já meio que ganhou a comunidade. Eu te diria que eu acho que tem um acolhimento internacional na medida em que a gente publicou os trabalhos principais desse percurso. Então existe uma aceitação de que isso é sério e que vale a pena e que funciona, né? Mas quando se chega na parte médica mesmo, quer dizer, porque existe uma percepção geral de que o grande gargalo é quando você passa de animal para humano, né? Então, até chegar no animal, muita coisa vai. Então, a ideia de que tem um novo tratamento que vai fazer um animal melhorar, isso é uma ideia que passa fácil, porque toda hora tem, né, algum tratamento que vai para qualquer doença. E que o grande gargalo está de passar do animal para o humano. E esse sim é difícil. Então, para ir até animal, o acolhimento é bem tranquilo. Mas para ir para humano já foi mais difícil, né? Tem sido mais difícil. E agora, quais são os próximos passos da pesquisa? Vai ampliar esse? Desculpa, eu bati no microfone aqui. Vai ampliar para mais pessoas, para que outras pessoas, outros acidentados, geralmente acidente, né? Geralmente acidente. Possam receber esse remédio? A primeira etapa próxima é conseguir ter esse remédio, como completar o desenvolvimento dele como um medicamento mesmo. Então, porque quando nós fizemos os pacientes, mesmo no estudo clínico, não era um medicamento, era uma substância produzida em laboratório, para uso em laboratório, produzida em pequena escala, e que foi adaptada para ser usada num estudo clínico em humanos. Se a gente quer ter um medicamento mesmo que possa ser distribuído, considerado um medicamento, precisava produzir em outra condição, né, como um medicamento, e também em larga escala para poder produzir, para não adianta ter para né, tem que ter para um monte de gente. Então a gente precisava de uma indústria que se disponibilizasse a fazer isso. Então foi quando entrou esse nosso grande parceiro, que é o Laboratório Cristália, que fez o convênio com a UFRJ para produzir em larga escala. Brasileiro também. É um laboratório totalmente brasileiro também. Então é um produto de desenvolvimento totalmente nacional, tanto a parte científica quanto a parte tecnológica. E qual que é, obviamente precisa da aprovação da Anvisa para esse estudo mais ampliado, em que dá para falar em que pé que está, se a gente está próximo de conseguir a liberação? Sim, então o que a Anvisa demanda da gente, com toda a razão, né? Que seja feito um novo estudo com essa droga especificamente, com essa substância especificamente produzida pelo laboratório. Então isso... Já existe essa droga? Já existe essa droga, eles montaram desenvolveram um protocolo de produção, extraído de placenta, então todo um sistema de captação dessas placentas e manuseio. Então tem uma unidade na fábrica que é para manipulação das placentas, depois de extração, de purificação, até chegar num vidrinho mesmo, que já existe, né? E é um vidrinho por paciente? São dois. Um vidrinho onde tem a laminina e o outro que tem a substância mágica que transforma a laminina em polilaminina. Então, na verdade, a cola ali que faz a mágica. Exatamente. Então, de um vidrinho fica a laminina, no outro fica o pó de pirlim-pim-pim, e aí na hora você mistura os dois. Esse que não pode falar como é que funciona. Ele não é secreto, não. A fórmula é totalmente aberta. Foi publicada tem mais de 10 anos publicada. É só porque é o que faz a mágica, mas não é secreto.
tá? Não é secreto, não, é totalmente conhecido. Inclusive é uma coisa importante que eu digo e repito, né? Não tem nenhum segredo, né? Não tem nada que a gente não tenha revelado ainda, tudo revelado, tá? Mas tem patente envolvida? Tem patente, mas a patente ela serve apenas para dizer que só pode ser comercializado quem é o dono da patente. Então essa patente ela foi pedida pela UFRJ, no momento que foi concedida à UFRJ, e a UFRJ fez um licenciamento para essa empresa que é o Laboratório Cristália. Então a patente pertence ao UFRJ Cristália, e isso significa que só o Laboratório Cristália pode produzir e comercializar. Produzir no Brasil. Produzir, distribuir e comercializar. Mas produzir, se a pessoa ou um outro laboratório quiser produzir e não comercializar, pode. Não tem nada secreto. Entendi. Pelo menos não que eu saiba. E aí eu acabei pulando aqui nas perguntas e te atropelei. Como é que está esse passo de liberação pela Anvisa? Então, eles estão avaliando, são várias rodadas, né? A gente faz um pedido, eles dizem, tá bom, mas tem que melhorar isso aqui, a gente responde, eles pedem, a gente responde. Então, são várias rodadas. A gente agora acabou de submeter mais uma rodada na semana, 2 semanas atrás, e eu acho que como já foram feitas várias e a gente já respondeu muitas perguntas, a expectativa é de que agora eles aprovem, né? E eu acho que essa divulgação que teve na mídia está ajudando também a eles priorizarem, eu acho, né? Então é claro que a avaliação ela é isenta, ela vai seguir apenas critérios técnicos, mas o fato de ter um interesse público grande, eu acho que faz com que vamos olhar isso logo, vamos responder isso logo, né? Não vamos deixar, não vai ficar nenhum dia em cima de uma mesa, né? Então chegou lá, vamos olhar rapidinho para ver se a gente consegue acelerar esse processo. E existe a perspectiva de que isso comece esse ano ainda? É factível isso? Eu acho que a aprovação pela Anvisa talvez comece esse ano, pelo que eles têm sinalizado, eu acho que pode sair esse ano. Agora, para quem não está familiarizado com o estudo clínico, geralmente você faz a parte inicial, em que você faz testes em laboratório, faz testes com animais, depois você leva isso para um número bem restrito de seres humanos. O primeiro objetivo é ver se aquilo não faz mal, né? Primeiro você nem vê se funciona, mas é que se não faz mal. Isso. Né? E depois você faz por um número mais ampliado. Só que geralmente você envolve um grupo que recebe o medicamento e um grupo que recebe o placebo, que é aquela substância que não tem efeito nenhum, para você fazer o controle. Né? Num caso como esse, também é feito dessa forma? Então, nós não fizemos... Porque é um caso extremo, né? Então, o que acontece é que normalmente se faz assim, né? Um grupo tratado... Na verdade, você falou sobre as fases dos estudos clínicos. Então, tem a fase pré-clínica, em que se faz com animais e com células e tudo. Depois, a primeira fase clínica, que chama fase 1, você faz para testar a segurança, você faz com paciente saudável. Então, você vai testar um medicamento numa pessoa que não tem a doença para ver se aquilo faz mal. Depois você vai para a fase 2, que é com pacientes acometidos pela doença, e aí você vai ver se confirmar a segurança e ver se é eficaz. Né? E aí tem 2 grupos, um tratado e um controle, e você compara os 2. Então isso é normalmente o desenvolvimento clássico de uma droga. O que acontece em lesão medular? É tudo um pouco diferente. Por que é diferente? Primeiro porque você não pode testar em paciente saudável. Então, se é uma injeção intramedular, você já não vai poder fazer um fase 1 clássico. Então, geralmente você faz um fase 1/2, que é você testar a segurança e eficácia de uma vez só, porque você já está tratando um paciente que tem o problema, né? Tem a doença ou acometimento. Então já começa diferente. No caso da polilaminina, ela ainda tem mais uma particularidade, que ela é usada numa dose muito baixa. Então ela é usada numa dose que é próxima de 100 microgramas. E até 100 microgramas, o entendimento internacional é de que
até 100 microgramas ela é considerada uma subdose. E isso significa que você pode fazer o chamado estudo fase 0. Fase 0 significa que você não é tão pouco que você não precisa nem se preocupar com a segurança. Então, no caso da polilaminina, ela ainda assim, além de tudo, ainda se encaixa nesse fase 0. Nossa, que bom. Porque é abaixo de 100 o Bruno, por exemplo, recebeu, esse paciente, né, que melhorou, recebeu 80 microgramas. Está abaixo do mínimo, abaixo do máximo para você ainda ser considerado no fase 0. Então, a gente tem ainda essa particularidade. E tem uma outra particularidade dos estudos clínicos com lesão medular, que a maioria deles tem o objetivo de frear a lesão secundária. Então, o nosso tem esse objetivo também, mas o nosso principal é estimular a regeneração, como a gente já colocou aqui. Mas os outros estudos, a maioria, é frear a lesão secundária. Por quê? Quando tem um acidente, um trauma, a gente, lógico, intuitivamente você pensa, a lesão foi feita naquele momento. De fato, a primeira lesão foi feita naquele momento. Só que o sistema nervoso, ele tem a característica de que a lesão, ela vai se propagando ao longo dos primeiros dias e piorando nos primeiros dias. Olha. Então, o dano, o dano maior não é na hora do trauma. O dano maior, ele vai... Porque quando o neurônio... Nossa, eu nunca imaginei isso. Pois é, quando o neurônio morre, ele libera os neurotransmissores que ele tem. E esses neurotransmissores vêm numa quantidade muito acima do que os neurônios vizinhos conseguem suportar. Então, esses neurônios vizinhos, eles morrem por conta dessa excitotoxicidade que se chama. Então, esse é um dos fenômenos. Tem outro fenômeno que é o próprio edema, né, um inchaço, que comprime contra a vértebra e aumenta a morte. Tem um evento isquêmico, que é você diminui a chegada do sangue, então diminui o oxigênio, e aí as células morrem por falta de oxigênio. Tem a hemorragia também libera radicais livres, e aí tem uma mortandade por conta disso. Então, o dano maior, ele se dá não pelo impacto inicial, mas por esse dano que se propaga nos primeiros 3 dias, vamos dizer assim. Então, uma terapia neuroprotetora é uma terapia que visa a conter esse dano. Vamos tentar frear isso para o dano final ser menor. Então, por conta disso, toda a comunidade que trabalha com estudos clínicos em lesão medular ao redor do mundo tem uma percepção de que a janela de intervenção é muito rápida para você ter os melhores efeitos. Então, que a ideia é tentar tratar o paciente o mais rápido possível. E aí vem a questão, se você trata e o paciente melhora, como você pode não dar o tratamento para o outro que não vai poder ser tratado depois? Porque o pressuposto de você fazer um estudo clínico tratado e placebo é que depois você oferece o tratamento ao placebo, né? Então você vai testar uma droga para hipertensão. Aí um trata com uma droga clássica, o outro com uma droga muito mais poderosa. Aí acabou o estudo, funcionou, você oferece para o placebo. Olha, você participou, você estava no grupo placebo, você quer agora o tratamento? Ele vai dizer, quero, e você vai dar. Ou quando se testou vacinas para Covid, né? Aquelas pessoas que não receberam a vacina, imediatamente após o teste, elas foram vacinadas, porque, claro, não vai deixar a pessoa, né? Então, só que no caso de lesão medular não adianta mais, porque a pessoa já perdeu aquela janela. Então, existe um entendimento de que os primeiros estudos em lesão medular devem ser feitos sem grupo controle. Isso não é uma iniciativa nossa, não é uma percepção nossa, é uma percepção mundial. Então, se você for olhar a literatura, você vai ver que a maioria dos estudos é feito sem grupo controle. E como é que você sabe se melhorou? Porque aí se não tem controle, como é que você vai saber controle? No rato você faz a lesão, eles melhoram. Como é que você sabe que tem efeito? Porque você compara o com lesão, o com tratamento e o sem e vê qual é a diferença. No caso dos humanos, é possível comparar porque existe um grupo controle universal. O que é isso? Existe um banco de dados com mais de 10 mil pacientes que não receberam tratamento nenhum, que formam um grupo controle que todo mundo pode usar. Então, esse grupo controle diz o quê? Pacientes com lesão medular completa, apenas 9% recupera a função motora. Então, esse é a afirmação eu não sabia na qual se baseia. Tinha esses 9% aí. Isso, existe 9% que recupera. Existem estudos que tentam
caracterizar o que são esses 9%, né, que melhoram. E tem um trabalho importante uns autores americanos que mostraram que eles sugerem que esses 9% são mau diagnóstico inicial. Quer dizer, na verdade, entendi. Eles nunca foram completos, né? Eles foram um diagnóstico, não é um diagnóstico errado, mas é um diagnóstico impreciso, porque ele é feito muito no início. Então, que esses 9% na verdade correspondem a isso. Que quando eles excluem todos aqueles que tinham alguma dúvida do diagnóstico, eles chegam a 0, nenhum melhora, né? Mas de modo geral, o que se considera na literatura mundial, se você for olhar todos os grupos na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, o que se considera é isso, 9%, varia entre 9% e 15%, dependendo de qual é o banco de dados que você usa. Mas nas meta-análises mais recentes, com mais de 10 mil pacientes, se considera 9%. Olha, ele ainda tem um monte de pergunta para fazer aqui, mas eu acho que minha chefe vai até me puxar minhas orelhas, porque a gente já passou bastante do tempo aqui normal, mas assim, eu realmente... Eu tô falando muito também. Não, eu que me empolgo muito com esse assunto. Assim, eu acho uma história fantástica. Assim, até no início eu falei, né, que eu já entrevistei vencedor de prêmio Nobel. Até tô torcendo aqui, não sei se assim, para quem olha de fora, caramba, fazer um remédio que possa reverter lesão medular, voltar a fazer paraplégico, tetraplégico, andar, eu acho que poderia ser um candidato para prêmio Nobel. Estou torcendo aqui. Eu tenho escutado isso e tomo isso como um elogio, fico lisonjeada, mas assim, está muito longe disso, né? A gente precisa ainda avançar bastante e na verdade, mesmo que tudo se confirme e seja um tratamento que ajude muitas pessoas, eu diria que não é muito o perfil, né, do que o prêmio Nobel geralmente é um avanço no conhecimento, né, e no caso a polilaminina em si é um avanço tecnológico, né, ele não é exatamente um avanço científico, ele é um avanço tecnológico. A gente descobriu uma metodologia para tornar a laminina, que essa sim, quer dizer, quem descobriu a laminina mereceu um prêmio Nobel. Porque é realmente uma proteína muito impressionante. Mas o que a gente descobriu aqui foi uma maneira de fazer ela ficar mais funcional e funcionar como medicamento. Então é um avanço mais tecnológico do que científico, propriamente dito. E dando tudo certo, em quanto tempo a gente poderia ter esse medicamento disponível no mercado? Eu acho que se der tudo muito certo, né? Eu acho que 2 a 3 anos já poderia pensar em uma distribuição, né? Eu acho que é isso, da ordem de 2 anos, seria o mais otimista, né? Então, vou ficar aqui torcendo para que se isso seja possível, eu vou ficar torcendo pelo Nobel mesmo não sendo o foco ali que a senhora falou. Tá bom. Muito obrigado. Tatiana Sampaio, que é bióloga, professora da UFRJ, chefe do Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. Muito obrigado pela sua presença e parabéns para você e toda a sua equipe pela pesquisa. Fantástico. Muito obrigado por ter me deixado falar bastante. Eu tentei explicar tudo bem explicadinho, mas enfim, obrigada pelo convite, pela oportunidade. E muito obrigado a você também que acompanhou a gente aqui até o final. Se não curtiu ainda, curta, compartilhe, leve essa entrevista para mais gente, ajude o YouTube a distribuir esse material para mais gente e se inscreva no canal e ative o sininho se não fez ainda, e a gente se vê no próximo Pode Mais Saúde, um bate-papo mais saudável da internet. Tá legal? E se tiver mais alguma pergunta para ela, coloca aqui que a gente chama ela de novo para voltar aqui pra gente. Até a próxima.